Imagine só, uma jovem cheia de sonhos, recém-casada, planejando cada detalhe da lua de mel perfeita em um resort paradisíaco, com tudo incluído, onde o único compromisso seria relaxar ao som das ondas. Mas, de repente, ela se vê presa em um cenário que mais parece um filme de terror, uma aldeia esquecida pelo tempo, um banheiro de madeira no quintal e a responsabilidade de cuidar de uma sogra paralítica que, na verdade, não é tão indefesa quanto parece. E o pior: o marido, em vez de apoiá-la, decreta com a maior naturalidade: isso é obrigação sua, como esposa. Foi nesse momento que ela entendeu: ou muda tudo agora, ou estará condenada a uma vida de servidão disfarçada de amor. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e é com imenso prazer que os recebo mais uma vez no canal Almas Gêmeas. Hoje, vou compartilhar com vocês uma história que vai fazer você repensar tudo o que acha que sabe sobre casamento, deveres e, principalmente, respeito. Preparados? Então, acomodem-se, porque essa narrativa é daquelas que marcam. Elizabeth imaginava o início de sua vida a dois de maneira bem diferente. Após um casamento simples, mas cheio de promessas, Romano jurara que a levaria para uma semana de puro encantamento na Turquia, um hotel de frente para o mar, coquetéis ao pôr do sol e a sensação de que o mundo inteiro conspirava a favor da felicidade deles. Ela já havia separado os biquínis mais bonitos, os vestidos leves que dançavam ao vento e passava horas sonhando acordada com as fotos dos folhetos da agência de viagens. Mas, 3 dias antes da partida, Romano chegou em casa com uma expressão que gelou o sangue dela. Não precisou dizer nada, o silêncio pesado, os olhos fugindo dos dela e a maneira como mexia nos dedos, nervoso, já entregavam o recado. A vovó Fedósia está muito mal, soltou, finalmente, como se as palavras doessem. Meus pais não estão dando conta. Precisamos ir para a roça no lugar da Turquia. Elizabeth sentiu o chão se abrir. E as passagens? E o hotel? Tudo já estava pago. Romano gaguejou algo sobre a mãe ter prometido que o dinheiro seria reembolsado para outra data, mas o tom era tão incerto que até uma criança desconfiaria. Mas a vovó está sozinha, precisa de cuidados, completou, como se isso justificasse destruir os sonhos da esposa. Ela sentiu a decepção queimar por dentro, como ácido. Quis gritar, chorar, exigir justiça. Mas era o começo do casamento, e a ser compreensiva parecia a atitude mais nobre. Então, engoliu o orgulho, guardou as roupas de praia e trocou-as por calças de surradas e camisetas largas demais. O destino não seria areias brancas, mas sim uma casa de barro, cheirando a mofo e abandono. A aldeia os recebeu com lama até os tornozelos, cercas tortas que ameaçavam desabar em um silêncio opressor, quebrado apenas pelos latidos distantes de cães famintos. A casa de vovó Fedósia era um barril de pólvora prestes a explodir, paredes que rangiam com o vento, um fogão a lenha que mais parecia um monstro e, no quintal, um banheiro, ânsia que merecia esse nome, feito de tábuas podres com um coração esculpido na porta, como uma ironia cruel do destino. Dentro do único cômodo, a velha jazia em uma cama de ferro, os olhos vidrados, a voz arrastada. Um derrame a deixará paralisada, ou pelo menos era o que diziam. Ao ver o casal, um sorriso torto iluminou seu rosto, mas Elizabeth notou algo estranho naquele brilho, não era gratidão, era triunfo. Finalmente a nora chegou, sussurrou, com uma malícia que gelou a espinha de Elizabeth. Agora vou descansar. Romano, sem perder tempo, afundou em uma poltrona diante da televisão, alegando o cansaço da viagem. Você se importa, amor? Perguntou, já bocejando. Elizabeth ficou sozinha com a sogra, que, de repente, passou a exigir água, comida, ajustes na almofada, a janela aberta, a janela fechada. Ao anoitecer, ficou claro que vovó Fedósia não era tão frágil quanto parecia. Ela comandava a situação com a precisão de um general, manipulando a nora como uma marionete. Bastava Elizabeth sentar por 5 minutos para que um grito autoritário ecoasse: moça, venha cá. Traga o pinico. Me dê água. Toda vez que Elizabeth pedia ajuda ao marido, a resposta era a mesma: isso é coisa de mulher, você sabe lidar melhor com essas coisas. Enquanto isso, ela se dividia entre o fogão, onde a comida queimava, a cama da sogra, onde os pedidos não tinham fim, e o quintal, onde o banheiro era uma prova de resistência. No terceiro dia, a máscara começou a cair. Elizabeth flagrou Fedósia se levantando sozinha quando achava que ninguém via, andando até o guarda-roupa e devorando doces escondidos.
Ao perceber que era observada, a velha desabou na cama como uma boneca de pano, gemendo como se estivesse à beira da morte. Romano, precisamos conversar, disse Elizabeth, a voz trêmula de raiva contida. Sua avó não está tão doente quanto finge. Eu a vi andando. Como assim? Ele explodiu, indignado. Ela é uma inválida. Precisa de cuidados. Mentira. Eu vi com meus próprios olhos. Ela se levanta quando acha que está sozinha. Você está imaginando coisas, cortou ele, frio. E, mesmo que fosse verdade, cuidar da minha família é seu dever como esposa. Aquilo foi a gota d'água. Em vez de uma lua de mel, Elizabeth ganhará um emprego não remunerado de cuidadora, enquanto o marido assistia, impassível, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pior, vovó Fedose havia se tornado um monstro. Exigia banhos diários, trocas de lençol, comidas especiais e até que Elizabeth esvaziasse seu penico, tudo enquanto a criticava sem piedade. A nora dos Petrov, que é nora de verdade, resmungava. Lava, cozinha, ordenha a vaca e ainda sorri. Você só sabe fazer cara feia. Romano, é claro, sempre tomava partido da avó. Você precisa ter mais paciência, Elizabeth. Ela está doente, coitada. Como se a doença justificasse o abuso. No quinto dia, Elizabeth teve a confirmação que precisava. Bem cedo, espiou pela janela e viu Fedósia sair da cama com uma agilidade impressionante, andar até o guarda-roupa, pegar um saquinho de balas e devorá-las com gula. Ao notar o movimento do lado de fora, a velha se jogou de volta na cama, fingindo dormir. Foi aí que Elizabeth traçou seu plano. Vovó Fedósia disse, com um sorriso doce demais para ser sincero, decidi dar a você e ao Romano a lua de mel dos sonhos. A velha estreitou os olhos, desconfiada. Romano levantou a cabeça do jornal, intrigado. Do que você está falando? É simples, respondeu Elizabeth, enquanto começava a arrumar suas malas. Se você acha que cuidar de doentes é obrigação de mulher, então está na hora de provar que um homem também dá conta. Vou para a Turquia. Sozinha. E vocês dois vão passar a lua de mel juntos, com direito a pinico, banhos e todas as delícias que eu tive o prazer de experimentar. Você enlouqueceu? Berrou Romano. Eu sou homem. Não posso fazer essas coisas. E eu não sou humana. Disparou Elizabeth, olhando-o nos olhos. Você disse que era meu dever como esposa. Ótimo. Porque o seu dever como marido é me proteger, não me transformar em sua empregada doméstica. E, já que estamos falando em deveres, ela virou-se para a sogra, que tentava intervir. Quanto a você, vovó, nosso jogo acabou. Sei que você finge. Vi você andando quando achava que ninguém estava olhando. A farsa terminou. Fedósia empalideceu, tentando protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. A partir de agora, continuou Elizabeth, fechando a mala com um gesto firme, Romano vai ficar aqui. Vai lavar, cozinhar, trocar fraldas, esvaziar pinicos, fazer tudo o que uma boa esposa faz. E eu? Vou para a Turquia, onde vou tomar sol, nadar no mar e esquecer que coisas como banheiros de madeira existem. Elizabeth, você não pode fazer isso. Implorou Romano, o desespero estampado no rosto. Posso e vou, respondeu ela, chamando um táxi pelo celular. Você queria que eu entendesse meu papel de esposa? Perfeito. Agora, você vai entender o seu de marido. Uma hora depois, ela estava no ônibus para a cidade, ignorando as dezenas de ligações do marido. Ao chegar ao hotel na Turquia, foi recebida como uma rainha. A reserva era para 2 pessoas, mas só ela apareceu. O gerente, compreensivo, ofereceu-lhe o melhor apartamento, com vista para o mar. Nos 3 primeiros dias, Elizabeth não fez nada além de se deliciar com a liberdade. Tomou sol até ficar dourada, nadou até os músculos doerem, explorou cada canto da cidade, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que respirava. Romano continuava ligando, mas, agora, não era para reclamar, e sim para suplicar. Elizabeth, não estou aguentando, confessou, em uma das ligações. A vovó não para de pedir coisas. Não dou conta de cozinhar, limpar, lavar? Agora, imagina como eu me senti, ela respondeu,
antes de desligar, com um sorriso de satisfação. Porque algumas lições só se aprendem quando a gente é colocado no lugar do outro. E Elizabeth, finalmente, estava no lugar onde sempre deveria ter estado, livre. Elizabeth sorveu calmamente seu coquetel à beira da piscina, os olhos brilhando com uma ironia que só quem já viu o mundo cair aos seus pés para depois reconstruí-lo poderia ter. Mas eu sou homem. E daí? Ela rebateu, sem sequer levantar o olhar do copo. Tem mãos, pernas, cérebro. Se vira. Até o final da semana, as ligações de Romano haviam se tornado mais raras, e sua voz, um fio de exaustão que nem mesmo o orgulho conseguia disfarçar. Foi quando a verdade veio à tona, vovó Fedósia confessou, entre suspiros culpados, que podia andar. Que podia se servir. Que a fragilidade toda não passava de uma encenação bem ensaiada. Não pode ser, Elizabeth fingiu espanto, os lábios curvando-se em um sorriso que não chegava a ser cruel, mas tampouco perdoava. E agora ela diz que não quer que você cuide dela. Que surpresa! No 9º dia, Romano apareceu no resort turco como um homem derrotado. Os olhos fundos, as roupas largas no corpo que emagreceu de tanto correr entre panelas e remédios. Ele a abraçou na porta do quarto, o cheiro de sal e desespero impregnado na camisa. Me perdoa, murmurou, a voz quebrada. Eu fui um egoísta. Você merecia um mês de mel, e eu te transformei em empregada. Elizabeth não se apressou em responder. Deixou o silêncio pesar, como quem sabe que algumas dores só se curam com o tempo e algumas lições, só com consequências. E agora? Perguntou, finalmente, cruzando os braços. Agora a gente faz o que deveria ter feito desde o começo. Os dedos dele tremiam ao segurar os dela. Terminamos esse mês juntos. De verdade. E quando voltarmos, contratamos uma cuidadora de verdade para a vovó. Ou um lar, se ela insistir nessa farsa de novo. Elizabeth arqueou uma sobrancelha. E se eu não quiser te perdoar? Romano baixou a cabeça, como se carregasse o peso de todas as promessas quebradas. Então vou passar o resto da vida provando que mudei. Que nunca mais vou colocar os caprichos dos outros acima do seu direito de ser feliz. Ela observou o mar por um longo momento, as ondas batendo na areia como um relógio marcando o tempo que ele havia desperdiçado. Depois, virou-se para ele, os olhos firmes como aço temperado. Tudo bem. Mas com condições. A voz era calma, mas não deixava espaço para negociação. Primeiro, neste casamento, somos iguais. Sem obrigações de mulher ou deveres de homem. Segundo, decisões, onde viajar, como gastar nosso tempo, a gente toma juntos. Terceiro, aqui, ela apontou um dedo entre os olhos dele, se sua família tentar me usar como mão de obra grátis de novo, eu saio pela porta sem olhar para trás. Aceito tudo, ele assentiu, tão rápido que quase tropeçou nas próprias palavras. Os dias que restaram na Turquia foram, finalmente, o mês de mel que ela merecia. Romano se esforçou para apagar cada sombra de culpa com gestos, cafés da manhã na cama, passeios sem pressa, noites em que só existiam eles e o som das ondas. Quando voltaram, encontraram vovó Fedósia não apenas de pé, mas com a casa impecável, a horta revolvida e até galinhas ciscando no quintal. Ao vê-los, a velha baixou os olhos, as mãos torcendo o avental. Perdoem esta velha tola, meus filhos, murmurou. Só queria um pouco de atenção. Mas agora entendo. Mentira só afasta quem a gente ama. Elizabeth não sorriu. Não precisava. Se precisar de carinho, a gente vem te visitar, vovó. Mas sem teatro. Prometo, minha menina, a velha assentiu, e pela primeira vez, Romano viu lágrimas sinceras nos olhos da avó. Ele abraçou as duas, o peito apertado de alívio. Então está combinado. Agora, deixem-eu fazer o jantar para vocês. Nos anos que se seguiram, o casamento de Elizabeth e Romano virou outra história. Ele aprendeu a lavar roupa tão bem quanto ela, a cozinhar sem reclamar, a dividir o peso da vida sem medir esforços. Vovó Fedósia viveu mais 5 anos, ativa, independente, e até as vizinhas comentavam como a nora havia endireitado a velha, não com gritos, mas com uma lição que doía mais que qualquer sermão: a verdade, mesmo dura, é sempre mais leve que a mentira. Todo ano, eles viajavam. Escolhiam o destino juntos, sem imposições.
Às vezes, vovó ia com eles, quando todos queriam. Romano contava essa história aos amigos como um aviso: amor não é sinônimo de servidão, e respeito não se pede, se conquista. E Elizabeth virou um farol para outras mulheres, prova de que às vezes basta plantar os pés no chão e dizer chega para que o mundo, finalmente, se ajuste ao seu lugar. Seu mês de mel, afinal, não foi só um romance sob o sol da Turquia. Foi o primeiro capítulo de uma vida em que amor e dignidade andaram de mãos dadas. E essa, sim, era uma história que valia a pena contar.